Olá, amores! Hoje nós iremos fazer a atividade 5 do caderno de atividades 5 das páginas 15, 16 e 17. O nosso texto de hoje é um texto informativo. Ele traz informações sobre algum assunto e ele é composto por parágrafos. Nosso texto também tem a fonte que é disponível na internet. Nesse caso, foi na Nova Escola. E o nosso texto vai falar de algo bem interessante, sobre o Sol. Vamos à leitura do nosso texto? O movimento do Sol e as sombras. Sabemos que a Terra se move em torno do Sol, mas temos a impressão que é o Sol que se move em torno da Terra. A esse movimento, damos então o nome de movimento aparente do Sol. Esse movimento aparente pode ser observado pela variação das sombras ao longo do dia. Durante o dia, com o movimento do Sol, as sombras também se movimentam. Ao longo de um dia, a sombra é máxima no nascer e no pôr do Sol, e é mínima ao meio-dia. Isso explica as diferenças no tamanho das sombras no decorrer do dia. Manhã, mais comprida. Ao meio do dia, quase não se observa a sombra. À tarde, mais comprida, devido à posição aparente do Sol no céu. Então, nosso textinho está falando do movimento do Sol e como se forma a sombra. Vamos às alternativas? Qual é o assunto do nosso texto? Escreva. 3. Pinte o que encontramos no texto de hoje. Diálogos dos personagens, fonte, imagens, títulos, parágrafos, tópicos. Pinte a alternativa correta. 4. O que você entende por movimento aparente do Sol? O que você acha que é o movimento aparente do Sol? 5. Desenhe a sombra da menina conforme a posição do Sol. Olha só. Vê bem o horário que está o Sol e como que vai se projetar a sombra dela. Desenha para mim. 6. Observe a imagem e responda. Por que as sombras das pessoas estão tão compridas? Porque o Sol deve estar nascendo ou se pondo, porque deve estar perto do meio-dia. Marque. 7. Pesquise no texto e escreva palavras que iniciam com as sílabas. Muito fácil. 8. Leia as palavras das fichas, separe as sílabas e circule a sílaba medial. Se houver sílaba medial, você circula. 9. A gente vai procurar aqui no caça-palavras essas palavras que nós separamos as sílabas na questão 8. 10. Vai escrever um nome de alimento que tenha 2 sílabas, que tenha 3 sílabas, que tenha 4 sílabas e que tenha 5 sílabas. E depois você vai escrever nome de objetos, da mesma forma, 2, 3, 4 ou 5 sílabas. Você consegue. 12. Ordene as palavras e complete as afirmativas. Nós temos um quadrinho aí com 6 palavras, elas estão misturadas às ordens das sílabas. Você vai colocar na ordem e vai completar as frases abaixo. 13 é o nosso segundo textinho. O nosso textinho é um anúncio. E em anúncio, divulga uma informação curta. Nosso anúncio, ou propaganda, ou comercial, está falando de quê? Quando a gente olha aqui o cartaz, o anúncio, o que é que a gente acha que ele está falando? Vamos à leitura. Lanchonete Pôr do Sol. Então, a gente sabe que é de uma lanchonete. Pouso Alegre, que é a cidade. E o que é que tem na lanchonete? Marmitex, doces e salgados, bebidas, mercearia, receitas caseiras. Nós vemos também aqui o número de telefone e o endereço da lanchonete.
E também vemos aqui, ó, a placa da lanchonete e o que é que ela serve. As comidas e bebidas, o que é que ela tem na lanchonete. Vamos às questões? O texto ao lado é o quê? Marque. O texto está anunciando uma lanchonete, ensinando a fazer marmitex, contando a lenda do pôr do sol ou convidando para um pôr do sol. Marque. Onde está localizada a lanchonete? Vê se você encontra o endereço. Lá embaixo, na setinha vermelha. Qual é o contato da lanchonete? Qual o número da lanchonete? Escreve para mim. Vai lá no nosso cartaz e circula os alimentos que a gente pode encontrar na lanchonete. E quais os alimentos do anúncio que você gostaria de experimentar? Desses aí que vendem na lanchonete, qual você queria experimentar? 14. Responda sim ou não às afirmações do quadro sobre as características de um anúncio. Se você acha que é do anúncio, você bota sim. Traz informações importantes para divulgar o local. A linguagem é complicada, difícil de entender. É um texto longo, com intenção de divertir. A mensagem escrita nele é geralmente curta e breve. Então, o que você acha que são características de um anúncio? Você bota sim. Se não for, você coloca não. Quais as diferenças e semelhanças entre os dois textos? O que é que o texto da lanchonete e o nosso texto informativo têm de diferentes? E o que é que eles têm de comum? Tem uma coisa bem semelhante aí que eles têm em comum. O nome da lanchonete e o nosso assunto do texto 1. O que é que tem em comum? Coloca a diferença e depois coloca a semelhança. E por hoje nós terminamos nossa atividade. Tchau, tchau.